pessoal, esse terceiro exercício aqui, vamos começar ele, né? Ele diz, a tabela informa o número de carros que passam por um pedágio em um determinado dia, né? Bem, então para esboçar esse gráfico aqui, né, vamos colocar aqui um gráfico, né, com eixo meio fora de padrão aqui, né? Então, vamos colocar aqui. Então aqui a gente pode colocar 10 horas, né? Vamos colocar aqui embaixo, 10 horas. Esse aqui, 10 e meia. O próximo aqui, 11. 11 e meia. Aqui 12. E aqui, meio-dia e meio. E aqui vamos colocar uma escala, né? Então vamos colocar uma escala aqui de 1, 2 e 3. Certo? Vezes 1000, né? Vezes 1000. Ok? E aqui a gente coloca, né, o outro eixo aqui em horas. Bem, então a gente vê aqui o primeiro ponto que a gente tem que colocar é 10 e 2,69. 2,69 é um pouquinho para cima aqui, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, 10 e meia, 1,64. 1,64 dá mais ou menos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha mais fina aqui. Então 10 e meia, né? Opa, 10 e meia, 1,64. 10 e meia, 1,64, mais ou menos aqui. Depois 11, 1,09, né? Depois 11 e meia, 1,04. Bem próximo aqui, né? 11 vai ser 1,09. Não, 11 não, desculpa, meio-dia vai ser 1,49. Fica bem próximo aqui da metade. E meio-dia vai ser meio-dia e meio, né? Meio-dia 2,44. 2,44 dá um pouquinho menos que a metade aqui. Certo? Então, esses são os pontos que a gente tem aqui. Tá na cara que isso aqui tem uma tendência de parábola, né? Bem, então vamos fazer aqui uma análise aqui que ele está dizendo. O item, isso aqui seria o item A. O item B, ele fala, estime o número de carros que passam pelo pedágio às 11h10, usando a forma de Lagrange para encontrar um polinômio interpolador P de x que estima o número de carros em função do tempo. Use uma reta como função interpoladora. Bem, a gente viu que para fazer uma função interpoladora, a gente precisa encontrar uma reta, né? Então não adianta eu pegar também qualquer reta, por exemplo. Então, por exemplo, se eu fosse escolher, ó, esses dois primeiros pontos. Opa, deixa eu pegar aqui certinho os dois primeiros pontos, ok? E fizesse um traçado de uma reta, observe que às 11h10, mais ou menos, porque aqui é 11h30, certo? Não tem nada a ver com o ponto que eu fosse estimar, ok? Você está vendo aqui que ele vai encontrar um ponto até negativo aqui, né? Que não é o caso. Então, se eu pego esse outro ponto aqui, ó, também não é muito bom, né? Por quê? Porque eu estou estimando aqui um valor meio fora. Se eu pegar esses dois aqui, também vai dar um valor negativo aqui, né? Para as 11h10 mais ou menos. E assim por diante. Então, o correto, né, é eu pegar exatamente o ponto, os intervalos, né, os dois pontos que contêm a amostra que eu quero. Por exemplo, às 11h10 teria que ser 11 e 11h30, né? Pode ver que agora sim eu tenho uma estimativa mais ou menos interessante, né, a respeito do ponto que eu quero encontrar. Só que agora eu tenho um outro problema, que é o seguinte. As horas, né, elas contam em horas e minutos. Então você tem duas grandezas aqui, né, que são diferentes.
Porque o minuto ele vai de 0 a 60, né? E as horas vão de 0 a 24. Bem, mas o problema aqui, né, não é o 24, não é as horas, porque as horas você está trabalhando de 10 a meio-dia, só meio-dia e meio. O problema seu aqui é que os minutos não, os minutos eles trabalham de 0 a 60. Então o que você tem que fazer? Transformar esses minutos em decimal, certo? Para você trabalhar com um número decimal. Então vamos colocar aqui, ó. Quanto que vale 30 minutos, né, em decimal? Então a gente tem que 1 hora equivale a 60 minutos. Então 30 minutos equivalem a x horas. Então a gente vai obter aqui que x é igual a 30 sobre 60, né? Isso aqui dá 0,5. Então a gente descobriu quanto que vale 30 minutos em horas, né? Uma fração de horas. Então vamos pegar aqui a outra. Seria 10 minutos. 1 hora está para 60, né? Assim como x está para 10. Então, x é igual a 10 dividido por 60. Isso dá pra gente 0,1667. Certo? Uma fração também das horas. Então agora que eu já tenho quanto que vale esses quebradinhos aqui, né, em fração de hora, eu consigo montar a tabelinha que eu preciso utilizar aqui. Então ele quer saber quanto que é a estimativa para 11,5. Então eu já vi que os pontos que eu tenho que pegar é 11 e 11,5, né? Então, só que na forma de fração. Então vamos colocar aqui, ó. X e f de x. Então, o primeiro ponto é 11, né? E 11,5. Então, a gente viu que 11,5 é 11,5, certo? Quanto aqui equivale? 1,09 e 1,04. 1,09, 1,04. Ok? Então, essa é a minha tabelinha. Esse aqui vai ser o nosso item B. Bem, para montar o polinômio interpolador, né? Então agora é só a gente fazer aqui, ó. P1 de x, né? Que ele já falou que é um polinômio de primeiro grau, é igual a f de x0 vezes L0 de x mais f de x1 vezes L1 de x. Okay? Bem, então a gente precisa encontrar esses valores de L0 e L1. Então vai ser o seguinte aqui, esses termos de Lagrange serão, né, LK, L igual produtória de I indo de 0 até N, com I diferente de K, de x menos xi dividido por xk menos xi. Ok? Opa. Então, o primeiro termo de Lagrange vai ser L0 de x é igual. Como você tem o k sendo 0, né? Então você não pode começar com i igual a 0. Então a gente vai fazer x menos x1 dividido por x0 menos x1. Isso é x menos x1 vale 11,5 dividido por
x0 é 11 menos 11,5. Isso vai ser x menos 11,5 dividido por menos meio. Bem, o segundo termo para encontrar aqui é o termo L1. Então agora vai ser x menos x0, porque o k vale 1, né? E aqui será x1 menos x0. Então a gente tem aqui x menos 11 dividido por 11,5 menos 11. X menos 11 dividido por meio. Opa. Bem, agora substituindo esses termos na equação lá em cima, né? Vai ficar com P1 de x é igual ao f de x0. O f de x0 é 1,09, que multiplica x menos 11,5 dividido por menos meio, mais o segundo termo aqui, f de x1, ele vale 1,04, que multiplica o termo de Lagrange 1, que é x menos 11 dividido por 0,5. Bem, então vamos lá. Para resolver isso daqui, é mais fácil a gente tirar o mínimo múltiplo, né? Mínimo múltiplo entre meio, né, e menos meio é o próprio meio, né? Meio dividido por menos meio dá menos 1, né, que multiplica esse termo aqui, vai ficar menos 1,09, que multiplica x menos 11,5, mais meio sobre meio dá 1, que multiplica 1,04 dá 1,04. Então agora fazendo a distributiva, né, a gente vai ficar com menos 1,09x mais 12,535 mais 1,04x menos 11,44. Tudo isso dividido por meio. Então, P1 de x será 1,09 negativo, 1,04 mais 0,5 divide. Aqui vai ser menos 0,1x, né? Eu já estou fazendo a subtração, né? Esse menos esse dividido por meio. Mais 12,535, 11,44 menos 0,5 divide 2,19, ou seja, 12,535 menos 11,44 dividido por meio dá esse número aqui,
2,19. Bem, então agora eu encontrei o polinômio interpolador, né? Só que a pergunta que ele está me fazendo é essa daqui, ó. Qual que é o valor, né? Quantos carros que passariam pelo pedágio às 11h10? Então, a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que substituir o valor de 10, né, no x aqui para poder encontrar. Então, a gente sabe que 11,10, né, a gente transformou ele para decimal, vai ficar 11,1667, né, que seria os 10 minutos aqui. Isso equivale a menos 0,1, que multiplica 11,1667, né, mais 2,19. Isso dá pra gente 1,0733 mil carros. Ok? Bem, esse daqui é o item B. O item C, ele diz o quê? Agora faça a mesma estimativa, mas utilizando uma parábola como polinômio interpolador. Bem, para a gente fazer uma parábola, a gente precisa do quê? 3 pontos agora, né? Então, o ideal é a gente pegar 3 pontos que sejam significativos, assim como a gente fez com esses 10, com 11,10, né? A gente pegou entre 11 e 11,6. Então, para fazer uma parábola, eu posso pegar 10,5, 11, 11,6, ou 11, 11,5 e 12, né? Que eu faria ou uma parábola assim, ou uma parábola desse jeito aqui, né? Opa! Eu poderia fazer uma parábola assim, ou, né, encontrar uma parábola que passasse por esses pontos aqui também, certo? Então observe que não vai fazer muita diferença, né? Porque as 11 e 10 aqui, as duas equações, as duas formas são bem interessantes. Bem, então vou pegar aqui 10,5, 11 e 11,5, esses valores aqui. Então, mesma coisa, eu preciso montar minha tabela aqui. Vai ser x, então esse aqui é o item C. X e f de x. Então, eu preciso saber o valor 10,5, né, que eu vou escrever 10,5, 11 e 11,5. Ok? Então, relembrando os valores aqui, ó, 10,5, 1,64, 1,09 e 1,04. 1,64, 1,09 e 1,04. Bem, então agora eu montei aqui a minha tabelinha. Ok? Bem, então o meu polinomialador, né, ele vai ser P2, né, que é um polinômio de segundo grau de x. O que ele é? Ele é o f de x0, que multiplica L0 de x mais o f de x1 vezes o L1 de x mais o f de x2 vezes o L2 de x. Ok? Bem, então eu preciso encontrar esses termos de Lagrange aqui. O L0 de x, né? Então, como o k vale 0, eu não posso ter o mesmo número em cima. Então, eu vou começar no 1. Então, vai ser x menos x1. Então, eu posso fazer assim também, ó, x menos x2, direto, né? Porque eu sei que esses em cima não pode ter o 0 só. E embaixo aqui, eu coloco
x0, né, e copio a parte de cima aqui, igualzinho. Né? x0 no lugar do x e os outros termos são copiados. Bem, então aqui colocando os valores, a gente vai ficar com x menos x1, que vale a 11. x2 é 11,5. Então, substitui aqui os elementos, né? A gente vai ficar com esses valores aqui. Bem, aqui você tem que ter um pouco de humildade, né? Copia aqui passo a passo os termos, certo? Não deixa o denominador confundir você aqui. O ideal é você fazer um passo aqui, ó. 10,5 menos 11, isso aqui dá menos meio. 10,5 menos 11,5, isso aqui dá meio. Bem, então aí você consegue escrever certinho o seu L0 de x. Vai ficar x ao quadrado, né? Menos 11x menos 11,5x mais 126,5. Tudo isso dividido por meio. Dividido por meio. Isso vai ser x ao quadrado menos 22,5 mais 126,5 dividido por meio. Bem, então agora a gente vai encontrar o termo L1 de Lagrange. Mesma coisa, então se o termo é K igual a 1, o 1 não pode aparecer no numerador aqui. Então a gente vai começar com 0, né? X no x0. Aí o próximo seria x menos x, a gente pula, né? Vai para o x menos x2. E a parte que a gente faz dessa forma aqui, onde coloca x1, né? O valor e copia o termo de cima. Bem, então a gente vai ter x menos o denominador vai ficar 11 menos 10,5, que multiplica 11 menos... Isso vai ser... Então vou fazer a distributiva aqui, vezes x... Opa! Quadrado. 11,5x mais 10x
tudo isso dividido por meio, que multiplica menos meio. Bem, a gente vai ver aqui essa equação, né? Ela resulta em x ao quadrado menos 22x mais 120,75, tudo isso dividido por menos 0,25. Bem, agora fazendo o outro termo, né, de Lagrange, a gente vai ficar com x menos x0, que multiplica x menos x1, dividido por x2 menos x0, que multiplica x2 menos x1. Aí substituindo, né, o valor de x0, vai ficar x menos 10,5, que multiplica x menos 11. Aí no denominador, x2 vale 11,5, x0 10,5, x2 11,5 e x1 igual a 11, né? Bem, aí fazendo a distributiva, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 11x menos 10,5x mais 115,5. Tudo isso dividido por 11,5 menos 10,5 dá 1, que multiplica 11,5 menos 11 dá meio. Bem, aí trabalhando a equação, né, fazendo a multiplicação e a soma, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 21,5x mais 115,5, tudo isso dividido por meio. Bem, agora a gente, né, agora que a gente acabou de calcular os termos de Lagrange, a gente vai calcular o valor de P2, né? Vamos montar a equação inteira. Então f de x0 é 1,64, né? Que vai multiplicar x ao quadrado menos 22,5x mais 126,5 dividido por meio, mais 1,09, que multiplica x ao quadrado, menos 22x, mais 120,75. Tudo isso dividido por menos 0,25. Bem, e o último bloco, né, vai ser mais 1,04, que multiplica x ao quadrado menos 21,5x mais 115,5. Tudo isso dividido por meio. Bem, aqui a gente pode fazer o quê? A distributiva, né?
mas eu acho que como são os números quebrados que estão multiplicando e dividindo, é mais fácil você fazer a divisão entre eles. Então, 1,64 dividido por meio vai dar 3,28, que multiplica x ao quadrado menos 22,5x mais 126,5 menos, daí a gente tem aqui 1,09 dividido por 0,25, né? Dá menos 4,36, que multiplica x ao quadrado menos 22x mais 120,75 mais 1,04 dividido por meio vai dar 2,08, que multiplica x ao quadrado menos 21,5x mais 115,5. Daí, fazendo a distributiva, né, a gente vai ficar aqui com P2 de x é igual a 3,28x ao quadrado menos 73,8x mais 414,92 menos 4,36x ao quadrado mais 95,92x menos 526,47 mais 2,08x ao quadrado menos 44,72x menos 44,72x mais 240,24. Aí, ajuntando os termos comuns, né, a gente vai ficar com P2 de x igual a x ao quadrado. Por incrível que pareça, né, a gente soma tudo aquilo lá e dá 1. Menos 22,6x mais 128,69. Bem, então encontramos aqui a equação de segundo grau, né? Bem, agora para resolver a gente substitui aqui 11 e 10, né? Daí já transformando 10 minutos em uma dízima, né, das horas, vai ser 11,1667. Aí, fazendo as contas, vai dar 1,0178 mil carros. Ok? Bem, o item D, né, ele fala o que para a gente? Ele fala que é para utilizar a equação do segundo grau encontrada e descobrir qual que é o horário que passa 1,2 mil carros. Então, agora a gente vai substituir então 1,2 no lugar do P2 de x, né? E vai tentar encontrar as raízes agora. Então, 1,2 é igual a x ao quadrado menos 22,6x mais 128,69. Né? Aí, passando 1,2 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos 22,6x mais 127 mais 127,49. Aí, então, a gente vai encontrar o discriminante, né? B quadrado menos 4AC. Isso vai resultar para a gente em 0,8.
Aí para encontrar as raízes, né, a gente faz x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo os valores, né, da primeira raiz, a gente vai encontrar 22,6. Então a raiz de 0,8, né, vai ser 0,8944. Tudo isso dividido por 2. Então a gente tem que x1 vale 11,74. Então encontramos o primeiro valor aqui, né? Bem, o segundo valor, né, que é x2, vai ser 22,6 menos 0,8944 dividido por 2. Então, x2 vai ser 10,85. Então, nós temos aqui os dois valores, né? Bem, assim como no começo, né, a gente fez a troca, né, de minutos por uma dízima de horas, agora a gente tem que pegar essa dízima de horas e transformar em minutos de novo. Então, 0,74, né, a gente vai encontrar fazendo uma regra de 3 aqui também, que vai ser 44 minutos. Mesma coisa eu vou fazer com 0,85, né? 1 está para 60, né? 1 hora está para 60, assim como 0,85 está para x. Então eu vou encontrar que x é igual a 51 minutos. Então, resolvendo aqui, né, a gente vai ficar com os seguintes horários. O primeiro horário, né, ele vai ser 11h44 minutos. E o segundo horário vai ser 10h51 minutos. Ok? Então, a gente termina aí mais um exercício. Ok? Então, esse exercício ele é bem parecido com os outros, só que ele tem essa jogadinha das horas, né? Tem que ficar esperto